Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos dando início ao segundo semestre, trazendo aqui para vocês, né, a discussão sobre a independência dos Estados Unidos, né? Então, na disciplina de História, né, nós iremos nesta aula fazer a introdução aí da discussão sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Eu espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês tenham seguido aí a risca, né, aos protocolos, para que a gente possa cada vez mais rápido, né, voltarmos aqui aos poucos, né, para essa nova realidade, para essa nova ideia, né, de que seria, né, um novo normal, né, e aí a gente vai dando início, né, a esse processo, né, de discussão, de debate, de conversa aqui com relação, né, a o que tange, ao que rege, né, ao conteúdo de história. Nesta aula eu vou fazer para vocês um apanhado sobre o processo, né, de independência dos Estados Unidos. Vou trazer para vocês aqui algumas reflexões, né, de forma resumida, né, aqui, né, sobre o processo de independência dos Estados Unidos, né, dando o pontapé aí para, né, ao nosso terceiro bimestre, né? Então organizem aí, né, o material de vocês, organizem aí, né, os cadernos e o livro de vocês, que nós estamos dando início então a o terceiro bimestre, né, no qual nós iremos, né, aqui discutir sobre o processo que desencadeou a independência dos Estados Unidos. Então, a importância da independência das colônias inglesas na América é incontestável, né? Pois foi então o primeiro grande ato de colônias, né, contra as suas metrópoles. Elas se colocaram, gente, contra a submissão econômica e política aqui dos imigrantes, né? E do seu processo então de dissidentes, né? Então, a importância, né, da independência, né, aqui dos Estados Unidos, né, ela serviu como processo de autonomia, né, sobre a busca, né, da autonomia aqui, né, se desligar aqui das colônias inglesas, né, e de forma incontestável aqui, né, criar aí, né, o primeiro grande ato, né, contra a metrópole inglesa. Elas se colocaram então contra essa ideia de submissão econômica e política, né, dos imigrantes ingleses aqui, né, que havia formado então uma outra sociedade que passaria a ter então interesses diferentes aqui, né, dos representados aqui, né, pelos diversos grupos, né, metropolitanos. A independência americana, gente, ela teve aqui repercussões importantes, né, na própria Europa. Né? Então, os processos de independência, gente, elas foram, né, desencadeando outros processos, né, aqui, né, de busca de autonomia. E a independência dos Estados Unidos, né, influenciados aí por ideais, né, libertários, né, influenciados aqui, né, pelo processo, né, de liberdade, né, que desencadeou, né, a independência dos Estados Unidos, desencadeou aqui o processo de independência, né, em outras regiões aqui do continente americano, né? As ideias, essas ideias libertárias, né, elas foram rapidamente, né, se espalhando, né, para outras partes do continente americano. Né? Então, a independência americana teve repercussões importantes na própria Europa, inclusive na Inglaterra, né, no qual, né, os Estados Unidos, até aquele momento, era a colônia, né, da Inglaterra, que inclusive, gente, perdia, né, a sua principal área colonial aqui na França, né, que nos anos depois também teria então uma grande revolução aqui nos territórios, né, nos territórios coloniais ibéricos aqui no Novo Mundo.
O primeiro grande ato das colônias aqui contra as metrópoles, né, foi então o processo de independência e que foi influenciados, né, por essas ideias libertárias, né, por essas ideias, né, esse sonho de liberdade, né, inclusive, né, inspirados aí às grandes revoluções, né, aqui de, né, a Revolução Francesa, por exemplo, desencadeou essa ideia de liberdade aqui, né, que tinha como princípio, né, o ideal de liberdade, de igualdade, né, e de fraternidade aqui. A vida nas colônias inglesas americanas, como que se dava, né, aqui, como que era organizada, né, a sociedade aqui, né, na colônia, nas colônias inglesas, aqui na América do Norte. Durante os séculos 17 e o século 18, quando os calvinos, saindo da Inglaterra, milhares de ingleses, escoceses, alemães e holandeses deixaram aqui, né, as suas terras, né, suas terras natais aqui na Europa e se dirigiram aqui para costa leste, né, do território americano, né? E nós vamos ter aí, gente, diferença entre as relações aqui de grupos sociais, tanto na América do Norte quanto aliás, tanto na parte norte, né, dos Estados Unidos, quanto na parte sul aqui dos Estados Unidos, né? O processo né, de construção, de colonização aqui, né, elas eram diferenciadas, né, entre o norte e o sul. No norte, nós vamos ter a colonização de povoamento, e no sul, nós vamos ter aqui a exploração, né, a colonização de exploração, que também era chamado de plantation, né? A plantation, gente, é a prática, né, quando se tem aqui, né, a prática monocultura, né? Quando você pratica, né, aqui a monocultura, que seria a produção de um único produto, né? Então, no norte aqui dos Estados Unidos, nós vamos ter a colonização de povoamento, né, no qual, né, esses europeus, né, vieram para os Estados Unidos com o objetivo de povoar. Muitos deles vieram fugidos, inclusive, da perseguição religiosas, né, aqui, que eram, inclusive, calvinistas, né, que vieram, então, da perseguição aí dos católicos. E já no sul dos Estados Unidos, nós vamos ter a colonização de exploração, né, como prática aqui, né, as plantation. No norte, nós vamos ter, então, né, aqui, comparando com a América espanhola e portuguesa, né, nós vamos ter a policultura em pequenas propriedades familiares, mão de obra livre e a atividade realizadas aqui né, por artesãos, né, que tinha como objetivo aqui o mercado interno. Nessa região o clima é frio, igual o da Inglaterra, né? Por isso, então, do processo, né, característico aqui de desenvolvimento, até, né, climática aqui nessa região. No sul, nós vamos ter a monocultura, né? E nós vamos ter a utilização da mão de obra escrava negra, né? Aqui nessa região do sul. No sul dos Estados Unidos, o que era produzido ali, o principal objetivo era atender o mercado externo. Essa região do sul dos Estados Unidos, o clima é quente. Eles vendiam as suas mercadorias para a Inglaterra, né? Por isso não queria a independência, né? Porque eles só lucravam vendendo para a Inglaterra. Então, se eles, né, se houvesse a independência, eles não teriam como lucrar, né? Porque eles só conseguiam lucrar, né, vendendo para a Inglaterra. Desmembrando, né, aqui, desligando-se, né, das colônias, né, da colônia inglesa, né, os que viviam no sul sairiam prejudicados. Então, os colonos que viviam no sul não queriam,
né, aqui, né, que houvesse o processo, né, de independência. A vida nas colônias inglesas americanas. Então, como vocês podem observar aqui à esquerda, né, nós estamos então as 13 colônias, né, no qual foi dividido aqui com a chegada dos colonos, né? Tanto é que os colonos ingleses, quando chegaram aos Estados Unidos, todos eles foram povoar a costa leste dos Estados Unidos, né? As colônias do norte eram compostas por puritanos, né, que se sentiram obrigados a abandonar a Inglaterra pela oposição da religião contrária a deles pela dinastia de Stuart, né, que inclusive era, né, aqui, né, foram perseguidos até mesmo pelos os ideais católicos, né? Então, muitos deles, né, aqui que eram puritanos, fugiram da Inglaterra, né, em oposição até essa dinastia aqui, que era a dinastia de Stuart, que era, né, uma dinastia, né, católica. Os ingleses que recém chegaram aqui, né, na América do Norte, afirmavam estarem, né, cumprindo um desígnio divino de construir um novo país. Então, gente, eles trazem, né, para a América do Norte esse ideário de direito divino, né? Aqui que era um ideário muito comum, né, aqui lá na Europa, que era, né, o direito divino, né, que era o direito designado pela monarquia, né? A monarquia inglesa, ela dizia que elas governavam, não só as inglesas, mas as monarquias europeias, que elas governavam seguindo aí esse ideário de direito divino, né? Que eles estavam seguindo os desígnios de Deus. Então, ao estabelecer essas colônias aqui, né, os ingleses então afirmavam que eles, ao povoar a terra, ao expulsar os índios e estabelecer moradia aqui, eles estavam cumprindo aqui, né, uma vontade, um desígnio de Deus, né, que tinha aqui a negligência de salutar o descaso, a autonomia perante a Inglaterra, o desenvolvimento importante no mercado interno, a prosperação da colônia do norte devido ao desinteresse da própria metrópole que no século XVII, né, enfrentavam aqui algumas dificuldades. Com o passar do tempo, os ingleses começaram então a estabelecer e a criar uma elite norte-americana e a criar escolas, universidades, né, e os anseios dos colonos começaram a diversificar dos dominantes. Na medida que os colonos foram estabelecendo aqui, na medida que os ingleses começaram a criar, né, aqui essa elite, né, começou-se a diversificar aqui, né, os anseios desses dominantes, né, que seria então aqui os ingleses. Por essa razão, a coroa adotou um controle mais rigoroso da colônia, né? A coroa inglesa, ela, né, seguindo esse anseio de dominar ainda mais a região, né, de diversificar esse domínio aqui, né, eles estabelecem então um sistema rigoroso de colônia. Com a pacificação interna da Inglaterra, passou a estabelecer mais presença na colônia, para mostrar aqui, né, o seu domínio, para mostrar aqui o seu poderio, né, aqui, né. Com a Revolução Industrial, a Inglaterra então começou a olhar sua colônia com outros olhos, né, pensando, né, nos retornos lucrativos que a colônia, né, a colônia americana poderia estabelecer aqui a os ingleses, né. Então, com isso, eles começam então a estabelecer o comércio, né, que é um comércio triangular, né, um comércio entre Europa, África e a América, né. Então eles começam a perceber que era possível lucrar, né, com esse estabelecimento. E com isso, gente, vai surgindo então os conflitos, né, no processo colonial aqui,
né, a diferença de interesses da colônia e da metrópole, né? Vai surgindo aqui tensões, né? Porque a colônia, ela almejava alguns interesses e já a metrópole inglesa, né, ela já queria, né, almejava outros interesses. Com isso, então, né, nós vamos ter o aumento das tensões aqui, principalmente com a presença dos franceses, né, aqui nessa parte americana, no qual, né, nós vamos ter aí a Guerra dos Sete Anos, né, em 1756 a 1763, entre a França e a Inglaterra. Quais foram os motivos que desencadeou aí essa guerra, a Guerra dos 7 Anos? A preocupação das potências europeias com o crescente prestígio e o poderio do Frederico II, o grande rei da Prússia, a disputa entre a Grã-Bretanha e a França pelo controle comercial e marítimo das colônias das Índias e da América do Norte. A vitória aqui dos ingleses, né, e a tomada de terras francesas, a situação econômica dos ingleses, né, era bastante complicada devido aos altos custos aqui, né, da guerra. O aumento das tensões e da crise inglesa. Os ingleses então, necessitavam, né, de maiores, né, fontes de recursos, decidindo então com isso criar assim novos impostos, né? Então, seguindo esse princípio, né, aí das diferenças, né, de interesses entre colônia e metrópole, né, nós vamos ter aí a criação da lei do açúcar, que seria o aumento no preço do açúcar, a lei do selo, né, que é o aumento dos documentos públicos, deveriam exibir um selo inglês comprado na metrópole. Aí nós vamos ter uma reação imediata do colono americano, que dizia não ter participação no parlamento, né, e no parlamento inglês, e não admitir a taxação de impostos, né, pelos ingleses. Aí nós vamos ter então a anulação da lei dos selos, mas em compensação colocaram outras no lugar desta, né? Não, retirou a lei do selo, mas colocou outra, né, no lugar. Nós vamos ter aí o monopólio dos ingleses perante ao chá, né? Então, nós vamos ter aí a criação da lei do chá, né? No qual todas as colônias, o que prejudicavam, né, os norte-americanos que compravam de outras áreas. Assim, os norte-americanos passaram a contrabandeá-lo. Houve, então, a festa do chá de Boston, né? Norte-americanos afundaram um navio, né, aqui de chá, né, do chá inglês. Nós vamos ter aí as leis intoleráveis, que foi uma reação inglesa perante, né, ao crime, né, que os norte-americanos fizeram. E nós vamos ter aqui, né, um clima de revolução, né, aqui, né, na colônia americana. Então, tudo isso é o processo que vai desencadeando, né, aqui os princípios ideários, né, de liberdade. Os norte-americanos, então, gente, pediram para que a Inglaterra parasse, né, com o impedimento sobre seu desenvolvimento. Com isso, então, vai desencadear um conflito armado que deram origem, então, à Grande Guerra de Independência. E em 1776, nós vamos ter, então, a criação dos Estados Unidos. A França apoia os Estados Unidos. E em 1783, a independência dos Estados Unidos. E nós vamos ter, então, a assinatura do Tratado de Versalhes. Então, fazendo aí, gente, um resumão, né, com relação ao processo, né, que eu acabei de falar para vocês, né, com relação à independência dos Estados Unidos. A definição, o movimento, né, que é inspirado nos princípios iluministas, determinou o fim do domínio da Inglaterra sobre a chamada 13 colônia americana, que atualmente é os Estados Unidos. Então, um dos princípios inspiradores aqui para
O processo de independência americana é os princípios iluministas, né? O pensamento iluminista, né, que inclusive desencadeado na Europa, né, fez com que houvesse aí a necessidade, né, desse processo de independência. Os Estados Unidos, né, naquele momento se encontrava, né, de um lado, os Estados Unidos até o século XVIII tinha relativa autonomia em relação à Inglaterra. Nas colônias do norte, nós vamos ter o povoamento, colônia de povoamento, as manufaturas, né, e o trabalho livre. Nas colônias do sul, nós vamos ter a exploração do latifúndio, né, que era agroexportador, e os esclavagismo, né, então usava-se o trabalho, né, dos escravos, né, e nós vamos ter aqui o embatimento entre, né, entre a Inglaterra e as 13 colônias, né, com o apoio da França, que ficou conhecida como a Guerra dos 7 Anos, que vai de 1756 a 1763. Colonos americanos do norte versus colonos franceses, né, que estavam aí no Canadá. Controle do comércio pelas peles, né, e pesca. E uma das consequências, né, da Guerra dos 7 Anos foi o aumento de impostos. A criação de novos impostos, né, a lei do açúcar, a lei do chá, né, a lei dos selos, né, foram criadas aí. A Revolução Industrial na Inglaterra faz surgir, então, a necessidade de ampliação de mercados, né, de novos mercados. Nós vamos ter, então, as restrições mercantilistas aos colonos americanos, a imposição do pacto colonial, né, e aí o que eu falei para vocês, né, é com relação à criação dessas leis. Nós vamos ter consequência o massacre de Boston, né, que foi aí uma contrapartida ao crescimento da autonomia, né, inglesa e à criação desses, né, desses impostos. Nós vamos ter, então, a separação para os americanos, né, as chamadas leis intoleráveis, né, de 1774. Em 1774 nós vamos ter o primeiro congresso da Filadélfia, que vai criar, então, esse congresso, a Declaração dos Direitos dos Colonos, né, que vai criar os princípios aqui, né, garantindo aqui os ideais, né, dos colonos. Nós vamos ter, então, o fim das tarifas e restrições mercantilistas, o veto com relação ao poderio do rei. 1775, início da guerra do processo de independência. Né, em 1776, nós vamos ter, então, o segundo congresso da Filadélfia, que se dá aqui, então, a declaração da independência, né, liderada aqui pelo Thomas Jefferson, com a influência, né, explícita aqui do iluminista, né, John Locke. E nós vamos ter o apoio aqui da França, da Holanda e da Espanha aos americanos. A vitória dos Estados Unidos em 1783, né, que é inclusive assinado aí o Tratado de Paris. Em 1787, né, é feito então aqui a primeira Constituição Americana. A Constituição Americana então vai estabelecer, né, um governo republicano federativo, né, então as 13 colônias passam a ser então federações, passam a ser estados com um regime republicano e não mais monárquico, não mais colono. Nós vamos ter então a divisão dos poderes, né, em 3 poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, o direito à liberdade e à igualdade jurídica, a propriedade e a prosperidade, o voto censitário, né, índios, negros e mulheres sem direitos constitucionais, né, o voto censitário aqui, censitário, né, ou seja, só aquele, né, que recebia acima de 100 mil contos de réis que poderiam, né, participar do processo eleitoral. Então, índios, negros e mulheres não tinham direitos constitucionais, ou seja, eles não participavam do processo eleitoral, né, eles não participavam do processo político democrático aqui americano. A importância do movimento, gente,
de independência dos Estados Unidos influenciou, né, como eu disse para vocês, os demais movimentos de libertação na América, que deu início aqui no século XIX. Então, a independência dos Estados Unidos, ela foi importante, né, porque ela desencadeou aqui, né, o processo de independência para outros países aqui do continente americano. Primeiro movimento que inspirou aqui, né, o processo iluminista, né, criado lá, o ideário criado lá na Europa e trazido, né, aqui para a América. Então, gente, aqui é um resumão sobre o processo, né, de independência dos Estados Unidos. Na próxima aula eu vou aprofundar mais, eu vou trazer mais o passo a passo, né, que eu acabei de apresentar aqui nesse podcast. Lembrando que nesse terceiro bimestre nós iremos utilizar também como uma das metodologias o podcast, né? Que é essa explicação aqui de forma resumida, né, do conteúdo, tendo em vista que o texto, né, mais específico vocês têm, né, no livro, né, vocês poderão então recorrer ao conteúdo e terão aí o plantão de dúvidas, né, para sanar as dúvidas de vocês aí, né, para, né, tirar as dúvidas de vocês com o professor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês poderão me procurar, que eu estarei de plantão para atender aqui as dúvidas de vocês. Então fiquem com Deus, até mais e até a próxima, né, videoaula. Não esqueçam, né, de trazer sempre as dúvidas de vocês, né, com relação à apresentação, né, aqui, né, presente neste podcast, né, sobre o processo de independência, né, aqui que eu trouxe para vocês, né, dos Estados Unidos.